Olá, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho das hematoses nutricionais e eu vou começar falando do Kwashiorkor, tá? Kwashiorkor é originário da África, é um termo que significa menino vermelho. É um quadro grave, vai cursar com uma deficiência de proteína que vai estar associada a uma ingestão adequada de caloria ou até excessiva de açúcares, farináceos. Esse paciente ainda ele vai cursar com um quadro de hiperinsulinemia, tá? Que vai acabar agravando o aproveitamento proteico pelo organismo. Na patogenia, a gente vai perceber que ele está associado à deficiência de zinco, à deficiência de ácidos graxos essenciais, a presença também de aflatoxinas que são produzidas por aspergilos. Eles comumente contaminam esses farináceos, né? E acaba que essas crianças ficam comendo muitas essas coisas e tem essas aflatoxinas que acabam contaminando também. Olha, a causa mais comum do Kwashiorkor é a ingestão insuficiente de proteína, esse é o conceito. Mas esse processo ele pode ser secundário a algumas doenças que comprometam, inclusive, a absorção proteica, como a própria fibrose cística, tá? Também é observado em pacientes com HIV, outros pacientes mais graves também que foram submetidos, por exemplo, a uma ressecção intestinal, tá? Então, nesse paciente, a gente vai encontrar uma perda de potássio intracelular, hiponatremia, diminuição do débito cardíaco e também um pouco de anemia. Nas manifestações clínicas, o quadro clínico ele surge geralmente, isso é importante, tá? Entre 6 meses e 5 anos, tá? 6 meses e 5 anos. Ele varia de acordo com a intensidade dessa deficiência nutricional. É comum também surgir por ocasião do desmame, né? Porque a criança ela acaba perdendo a sua fonte proteica, que seria o leite materno, tá? E acaba colocando esses farináceos da sua alimentação e acaba dando esse quadro de Kwashiorkor. Algumas formas mínimas, né, do Kwashiorkor, ela vai cursar com ressecamento da pele, uma descamação fininha, especialmente nos membros inferiores e também no dorso. Em algumas formas mais graves, a gente pode encontrar inclusive lesões tipo pelagroide, tá? Que vai associar a eritema, lesões purpúricas, pigmentação, que vão ser localizadas especialmente nas áreas de fraldas e saliências ósseas, tá? Eu gostei desse termo, das saliências ósseas, regiões trocantéricas, tornozelos, joelhos e cotovelos, tá? Então lembrar da saliência óssea. O quadro clínico, né, o paciente ele vai cursar com várias lesões também, né? Diarreia, hipovolemia, tá? Tudo isso a criança ela vai cursar, tá? Pode ter também, inclusive, alterações psicomotoras, né? Nessa criança, pode ter também cursar com infecção de cândida junto, tá? Então, uma série de alterações que a gente vai encontrar nessas crianças. Em quadros mais avançados, né? As crianças, inclusive, elas têm uma taxa alta de morbidade e mortalidade por sepse, falência circulatória, tudo isso, tá? Então, sempre lembrar da hipoalbuminemia, tá? Hipoproteinemia e aumento das transaminases. Aqui algumas imagens, então, olha só, uma criança com essas lesões pelagroides, né? A gente está observando aqui também outras lesões pelagroides também. Essa face em lua cheia que pode aparecer também no paciente com com Kwashiorkor, tá? E o sinal da bandeira que vai ser encontrado também vai ser o cabelo da criança, ele fica com várias cores, por isso que a gente chama de sinal da bandeira. Então, irritabilidade, hipoalbuminemia, edema generalizado, tudo isso a gente vai encontrar. Bom, o marasmo é uma condição de grande desnutrição em que a dieta vai ser balanceada, é diferente. Só que a quantidade de alimento é muito baixa, é insuficiente, tá? E ele vai ocorrer em crianças abaixo de 1 ano de idade. Frisar isso aí, abaixo de 1 ano. Kwashiorkor é 6 meses a 5 anos, né? Essas crianças, geralmente, elas apresentam com menos de 60% do peso esperado para aquela idade. Então, ela é muito magrinha, tá? E elas não apresentam hipoproteinemia, tá, gente? Nem edema. E ela pode ocorrer também secundariamente a outras condições, como alteração metabólica, síndrome de má absorção, diarreia crônica, insuficiência hepática e renal, tumores. Tudo isso a gente pode ter, tá? Essa criança ela vai apresentar, então, extremamente emagrecida, com a perda de gordura e de massa muscular. A face, a gente fala que é uma face simiesca, né? Só que ela não é tão apática quanto os doentes, né? As crianças com Kwashiorkor. A criança ainda, ela pode ter um quadro de irritabilidade, mas nas formas mais graves mostra ainda um pouquinho apática, tá? E com poucos movimentos. A pele, então, é fina, pálida, com rugas. Tem a presença de uma descamação também nessa região, uma hiperpigmentação e também, olha que interessante, uma hiperqueratose folicular, tá? O cabelo é fino, cresce pouco, cai com muita facilidade, as unhas também são frágeis, pode também ter um quadro de excesso de pelo lanugo, aquele pelo fininho. Infecções pulmonares e gastrointestinais, elas são frequentes também, tá?
Bom, então vai ter essa diminuição do peso, menos que 60% do peso esperado, tá? Pode ter um quadro também de uma hipotonia da musculatura abdominal também. Então, sempre lembrar daquela criança magrinha, tá? Com perda de gordura subcutânea, perda da massa muscular, levando essa face mais simiesca. Sempre lembrar disso. Esse paciente também, do ponto de vista psíquico, vai ter um estado de alerta mantido, tá? Menos em fases avançadas, nas quais a diminuição da temperatura corpórea e bradicardia podem ser notados também. Então, sempre lembrar da pele fininha, pálida, com frouxidão, com rugas, lembrar da hipotonia da musculatura abdominal, que vai acabar resultando, né, num abdômen mais distendido. E também uma perda da gordura perianal, tá? Que pode inclusive levar a um prolapso anal ou retal. E essa descamação fina e uma hiperpigmentação também ela pode estar presente, tá? O cabelo ele acaba crescendo bem lentamente, bem devagarinho. Lembrar também desse excesso de pelo, só que não é um pelo veloz, um pelo grossão, é um pelo, aliás, não é um pelo terminal, é um pelo lanugo, tá? É um pelo mais fininho mesmo. Principalmente na face e no pescoço, tá? Esse paciente também ele pode ter um quadro de exulceração e lesões purpúricas também. Se for no adulto, pode estar presente também um quadro de hiperqueratose folicular. E a foliculite também pode ser vista também, né? Nos achados laboratoriais nessas crianças, em adultos também, a gente vai encontrar baixa taxa de zinco, tá? Baixa taxa de zinco, de glicose, anormalidades hidroeletrolíticas também. E com essa redução intensa, né, da ingesta de alimentos, acaba tendo uma diminuição da produção da insulina, tendo um catabolismo, né, uma gliconeogênese e quebra da gordura, tá? Com o objetivo de preservar a massa muscular. Então é um quadro bem triste, né? Olha só o edema dos pés. Aqui eu estou mostrando foto de coxa-cor, tá? Só para vocês verem, edema dos pés, né? Criança com edema, também membros inferiores. Olha só agora a diferença do coxa-cor para o marasmo, tá? Tá vendo aqui o coxa-cor, criança barrigudinha, marasmo, criança bem magrinha. Marasmo extremamente esquelética, tá? Uma face mais emagrecida mesmo, né? Sugada, tá? E olha só que triste, né? Pode também ter essas lesões de fotossensibilidade também. Outras lesões também, múltiplas lesões purpúricas também a gente observa, né? Um quadro muito triste, né?